E aí pessoal, eu sou Marcelo, engenheiro civil, e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as três formas diferentes de se encarar moradia, né, que a gente como humanidade tem. E, consequentemente, né, as três formas de se encarar, elas refletem, obviamente, na vida das pessoas, nas nossas políticas públicas e na nossa forma de lidar com a indústria, né, de construção civil, mas também principalmente com a indústria habitacional e as políticas habitacionais criadas a partir desses vieses, tá? Então, sem mais delongas, né, eu vou passar aqui para o nosso quadro em branco, né, que é o meu documento Word. E aí, como dito, né, a gente vai falar hoje sobre moradia e logo vou colocar aqui para vocês as três grandes formas, tá? Então, a primeira delas e mais óbvia, se a gente tá aqui, né, eu tô falando com possíveis engenheiros, a gente conhece a moradia como mercadoria, né? Então, primeiro de tudo, a moradia pode ser encarada, sim, como mercadoria. Eu vou destrinchar as três delas posteriormente. Primeiro vou só citá-las. A segunda é a mercadoria, a moradia, desculpa, como direito social. E por fim é a moradia como bem de uso, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre destrinchar o que está embutido, né, em cada uma dessas três formas de se encarar. Então, a primeira de tudo é que moradia é uma mercadoria, logo ela é um produto comercializável, né? Então, ela está sujeita a todas as leis de economia, né? A todas as leis econômicas, aliás, que todos os produtos estão. Então, poxa, vai ter sobre a moradia, lei de oferta e demanda, então se a oferta está escassa e a demanda alta, poxa, os preços sobem, né? Logo, você impede ali, né, alguns acessos, né, alguma faixa de pessoas a acessar aquele bem. Então, é um bem, realmente é uma forma de se encarar como um produto, tá? Um produto econômico, um ativo econômico que tem valor investido, que é negociado e lucrado, né? É negociado e lucrado. E as implicações é isso, né? Então, é um ativo econômico, sujeito às leis do mercado e da economia, né? Ponto. Primeira forma de se encarar a mercadoria. E as implicações disso, né? Implicações. Aí aqui a gente tá, beleza. Ver moradia nesse sentido, o que implica? Primeiro que o direito à moradia vai depender da capacidade financeira do indivíduo, né? Indivíduo. Então, se é uma mercadoria, a moradia, poxa, você tem que ter capacidade financeira para comprar aquilo. Não é todo mundo que tem acesso, né? É só realmente quem pode, né? Quem pode financeiramente falando. Tá. A segunda delas é que, como ativo financeiro, né? Ela está sujeita a especulações de mercado. Então, as pessoas passam a não comprar só casas e apartamentos e produtos imobiliários simplesmente porque precisam. Caraca, eu estou me mudando para uma nova cidade, então eu vou atrás de um produto imobiliário. Não, as pessoas não ficam mais só com esse viés, mas passam a ver também como, poxa, aquilo ali, ó, tá barato. Eu posso botar o meu dinheiro ali para ter lucro em cima da operação, né? Tá barato, eu compro barato, vendo na alta, realmente vira um mercado, né? A moradia, enfim, esse conceito vira um mercado de especulações, objetivando lucros e que pode sim, por causa dessas especulações, ter preços inflacionados, né? Então, no mesmo exemplo que eu dei de que eu olho para ali e vejo que tá barato aquele apartamento, dado o mercado local, por outras pessoas comprarem nesse sentido, para mim que estou buscando um apartamento para morar, pode significar justamente o contrário. Houve tanta especulação imobiliária ali que hoje eu que quero morar,
quando olho para aqueles preços, penso, cara, eu não consigo mais morar ali, porque houve tantas especulações, os preços subiram tanto que, para mim, tornou-se inviável, né? Tá, e aí as políticas públicas, né? A consequência nas políticas públicas podem buscar, né? Podem buscar incentivar esse mercado. Então, você passa a não direcionar a política pública para o uso de moradia como convém na raiz da palavra, né? Com o uso de apartamentos para moradia, mas você passa a ter políticas públicas que incentivem o uso de empreendimentos civis, de produtos imobiliários, para simplesmente obtenção de lucros e investimentos imobiliários. Tá? Então, há um direcionamento de energia, um direcionamento das políticas públicas nesse sentido também. Porque isso de fato acontece. De fato, as moradias hoje, e há muito tempo na humanidade, né, são vistas como mercadoria também. Tá? Então, isso é o que significa ver moradia como mercadoria e algumas das implicações disso. Também ela né, uma outra visão, e aí uma visão também clara, é que moradia é um direito social, né? Então, ela é considerada um direito fundamental, guardado a todos os cidadãos. Então, poxa, todo mundo que é cidadão ali de uma pátria, de um país, de qualquer lugar, tem direito, né? Tem direito, enquanto ser social, a morar, a ter um lugar seu, a ter um lugar de morar, independente, inclusive, da sua condição de pagar. Pois só por você ser humano, cara, você tem um direito de ter um teto ali sobre sua cabeça, de ter um lugar para repousar, de ter o seu lugar ali em sociedade, tá? E nesse sentido é visto como uma responsabilidade do Estado, né? Assegurar que todos tenham acesso a esse tipo de moradia, né? A moradia, inclusive, digna, né? Então, só colocando em palavras agora no Word, né? Aqui, a moradia considerada direito fundamental, né, do cidadão, né, do cidadão. Dessa forma, independente da sua capacidade financeira, como que a gente coloca isso, né? Independente da sua capacidade financeira, o Estado assegura, né? Ou se responsabiliza, né? O Estado se responsabiliza em assegurar que todos tenham acesso, que todos. Aqui a gente já vê uma consequência clara dessa definição. Pois se o Estado está se assegurando ele está se responsabilizando em assegurar que todos tenham acesso, consequentemente, uma das primeiras implicações é que deverá ter políticas públicas de apoio à moradia de interesse social, né? A habitação de interesse social. E aqui, inclusive, que a gente começa a falar desse termo de HIS, que é a habitação de interesse social. Pois se todo mundo tem direito a ter e nem todo mundo consegue pagar, a não ser que houvesse uma grande mudança de chave, né, na cabeça dos empresariados de fazer um movimento voluntário social aí, de disponibilizar os cidadãos que não têm acesso a moradias, tem de haver um esforço social e político do Estado de mobilizar recursos e mobilizar política pública para que as pessoas tenham acesso à moradia, né? a esse direito social. Então, a primeira grande consequência, a primeira grande implicação é que... A primeira grande implicação é que é nas políticas públicas. Tem de haver um grande esforço em políticas
públicas para que esse direito seja garantido. Tende a haver, lógico, um grande esforço em termos de subsídios, em termos até de incentivo para que as empresas particulares construam esse tipo de empreendimento e deem, assim, acesso, né, às pessoas a algum tipo de moradia digna, né? A moradia digna. É importante frisar. Então, além disso, né, o que a gente pode pensar em outras implicações? Bom, uma outra implicação que não é uma implicação, na verdade, mas é algo que tem que ser debatido, né, é que tende a haver, eu gosto desse termo, né, tende a haver, tende a haver algum esforço para impedir despejos forçados, né? Porque se a moradia é um direito, né, básico e social, poxa, as pessoas não deveriam estar sendo despejadas forçadamente, sem mais nem menos. E isso não pode acontecer, tá? Então, tem de haver algum esforço em políticas públicas, tanto mais em termos de leis, para que isso não seja feito. E aí, por fim, né, nem é uma implicação, é uma implicação social, né, e filosófica, é que ela né, a moradia passa a ser vista como justiça social, né, social, enfim, de garantir dignidade humana. Desse jeito, a gente passa a olhar para o outro e dizer, não, agora você faz parte da sociedade, você vive com a gente, você tem moradia e direito aqui de integralizar a sociedade, tá? Então, seria um segundo meio de ver moradia. Por fim, ela pode ser vista como bem de uso. E aí, o que é isso, né? Bom, dessa forma, a moradia é tratada como um espaço essencial para a vida humana, é um pouco parecido, tá, com o direito social. Para a vida cotidiana, que as pessoas vivem, trabalham, criam suas famílias e se engajam na sociedade, na comunidade. Então, ela não é um produto ou um direito, mas é um bem que satisfaz necessidades básicas e sociais. Então, a moradia passa, né, a ser um bem de uso para todos os indivíduos que estão em sociedade, tá? Não mais como um direito, pois só porque você está em sociedade você tem de ter moradia, mas como um produto de base essencial, tal qual a gente se alimenta, tal qual a gente bebe água, tal qual a gente mora. A gente está em sociedade e está vivendo e está morando também, por ser um bem de uso a moradia, né? E aí tem algumas implicações, né? Eu nem vou me ater à definição aqui dela, vou só colocar as implicações. Tá, a primeira delas é que há uma valorização da habitação, do ambiente urbano e das condições de vida, né? Porque agora a gente passa a pensar em habitação, a gente passa a pensar habitação como necessidade básica para a vida social. Tá, então tal qual a gente se alimenta, como eu falei, né? Tal qual a gente se alimenta, tal qual a gente bebe água, a gente dorme embaixo de um teto. A gente, não por direito, né? Mas porque somos gente, né? Porque temos esse bem de uso. É óbvio que, novamente, não é porque a gente passa a enxergar isso como bem de uso que todo mundo vai ter capacidade financeira para bancar isso. Portanto, há também, né? Há também. Deixa eu evitar esse tem de haver, né? Há também, né? Necessita-se, né? Da criação. Necessita-se de incentivo em termos de política pública para promover sustentabilidade, acessibilidade
e segurança nos espaços habitacionais. Porque não é simplesmente você usufruir daquilo, mas usufruir com tudo que a sociedade à sua volta pode lhe trazer de benefício, né? Então não é simplesmente colocar a habitação em um lugar remoto ali da sociedade, à beira, à margem da sociedade, e não fazer com que os instrumentos sociais e coletivos atinjam aquilo. É pelo contrário, né? É fazer com que, reconhecendo ser bem de uso de todo mundo que faz parte daquela sociedade, englobar todas as pessoas naquela sociedade com os direitos e deveres e acessos urbanos a tudo que é instrumento social, ao que os instrumentos sociais podem nos oferecer. E aí o terceiro ponto é que nesse jeito de se encarar a moradia, o enfoque está na função social, da propriedade, né? Onde o uso do imóvel é para fins, o uso de imóveis para fins habitacionais tem prioridade sobre o lucro. Portanto, não é que acaba-se o lance da especulação imobiliária, de você comprar na baixa e esperar a alta para vender, mas é que é invertido esse olhar, né? É invertido essa lógica. Poxa, não é as pessoas que estão com dinheiro para pagar a moradia, para pagar o apartamento, que estão ocupando, entre aspas, estão garantindo a posse deles. Não, quem garante a posse é quem precisa da moradia, né? Quem está indo lá para morar, para ocupar, para fazer parte da sociedade e produzir na sociedade, não simplesmente deixar um apartamento lá parado, sem ninguém morando, porque um cara viu que o preço estava baixo e aí comprou e vai esperar aumentar para vender. Não, se tá vago, vamos ocupar de pessoas que precisam e podem estar no apartamento produzindo mais para a sociedade do que o apartamento lá parado. Então, na especulação imobiliária, a gente tem muitos imóveis que estão perto de trabalho de pessoas que hoje, né, trabalham longíssimo dos seus empregos e que nesse caso, se a moradia é um bem de uso social e coletivo, aí a gente poderia talvez mudar, né, inverter essa lógica. Então a pessoa poderia não passar mais 2 horas de trânsito sem produzir nada para a sociedade e sim ocupar aquelas 2 horas de produção, ou então ganhar 2 horas ali perto com a família e ter uma qualidade de vida muito melhor, porque a moradia ela passa a ser bem de uso e você não teria alguns apartamentos perto de grandes centros desocupados, mas guardados sob posse de quem comprou por pura especulação imobiliária. Quem comprou esperando o apartamento valorizar para vender. Não, ao invés de estar guardado pela posse especulativa, ele estaria sendo usufruído por alguém que está produzindo para a sociedade, né? E aí o que a gente ganha com isso enquanto sociedade? A gente ganha a produção de 2 horas a mais que aquele cara vai gastar no trânsito, ou então não a produção, mas as benesses disso seriam menos um cara no trânsito, seria menos trânsito para a sociedade, seria algo mais produtivo para a vida social do que simplesmente um apartamento parado esperando aumentar uma cota especulativa, puramente especulativa, para que seja vendido e dar lucro para uma pessoa. Não, a gente tem um apartamento que é produtivo e dá lucro para a sociedade, simplesmente sendo disponibilizado ali para uma pessoa que pode usufruir melhor esse bem, né? Então, a lógica de bem de uso seria não essa literalmente, mas seria mais ou menos isso, você priorizar os imóveis para a sua finalidade a priori, né? A sua finalidade principal. Você prioriza os imóveis para quem quer moradia, né? Prioriza a moradia para quem quer morar, né? Não para quem quer negociar, né? Não para quem quer fazer da moradia, fazer produto imobiliário mercado, né? Então, há essa inversão da lógica aí. Bom, esses foram os 3 tipos de moradia, né, que eu quis trazer aqui hoje para a gente pensar um pouquinho junto. E aí,
até um próximo.